Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos à celebração da solenidade de Pentecostes e celebração pelas missões. Intenções da Santa Missa. Pelas almas de Alfredo Silva Ferreira, Elcio Roberto Bucheroni, Antonieta Jorge, Célia do Amaral Borsato, Jabor Dácio e Maria Elisa Dácio, Alexander Miller, Rubem Romeu, Gregory Rinto, Dona Maura Oliveira e Raíssa Lemos, pela saúde de César Augusto de Almeida Barbosa e pelo aniversário de Tatiane Gomes. Pentecostes é a coroação da Páscoa de Cristo. Nele acontece a plenificação da Páscoa, pois a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos manifesta a riqueza da vida nova do ressuscitado no coração, na vida e na missão dos discípulos. O Espírito Santo iluminou os discípulos e os tornou missionários. Pedimos nesta celebração que o Espírito Santo também nos ilumine e nos torne missionários na messe do Senhor. Irmãos e irmãs, hoje celebramos o dia em que o mistério pascal atingiu a sua plenitude no dom do Espírito derramado sobre a Igreja nascente. Nós que vivemos nesta grande cidade, convivendo com tantas culturas, damos graças ao Pai porque o Espírito revelou a todos os povos o mistério escondido nos séculos e reuniu todas as raças na alegria da salvação. Por força desse mistério, seremos revestidos da força do Espírito para sermos testemunhas do Cristo ressuscitado. O nosso canto número 103 do livrinho. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para esse vento passando, ninguém vê, sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. O Espírito do Senhor encheu a terra inteira, Ele que abrange todo o universo, conhece também cada palavra. Aleluia. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, dá-nos o nosso espiritual arrependimento para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós.
Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. Águas no rio celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amigos. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amigos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus amigos. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus amigos. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amigos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amigos. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramais por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo, e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco viverei na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Espírito derramado em Pentecostes sobre a Igreja vem agora em nosso auxílio para que, ouvindo a palavra do Senhor, a tornemos viva e atual para nós. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, negros e iranitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito, e de toda a parte da Líbia, próxima de Cirene,
Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Bendize só minha honra ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão poderosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Se tirais o seu espírito, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso espírito e renascem, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. E a glória do Senhor perdure sempre. E alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos.
para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus, dai luz de luz, dai luz de luz, e de Pai dos homens, dai aos corações vossos sete dons, vossos sete dons. Os dons que acalmam, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde. No labor, descanso, na missão, relanço, no calor, aragem, no calor, aragem. Enchei-nos em dia, chama que imita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acorde, cada homem pode, nenhum bem a dele, nenhum bem a dele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente. Dobrai o que é duro, tirai o escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja, vossos sete dons, vossos sete dons. Dai empenho ao forte, uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Aleluia, 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 aleluia. Vinde Espírito Divino e enchei com vossos dons os corações dos fiéis e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o dado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos.
Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, vamos assim nos localizar no tempo, no ano litúrgico onde nós estamos, Lembramos assim que nós começamos o ano com o tempo do Advento, dezembro, depois tivemos o Natal, depois veio a família, o batismo de Jesus, depois entramos alguns domingos no tempo comum, entramos depois na Quaresma, 40 dias, a experiência do povo do Antigo Testamento, Semana Santa, Páscoa, e depois da Páscoa, portanto, mais 40 dias. Tivemos, portanto, no domingo passado, a festa da Ascensão de Jesus, Jesus que desaparece fisicamente da face da terra. Nós voltaremos a vê-lo somente no final dos tempos, quando ele virá para que tomarmos e levarmos com ele, Isso. E então, nesse domingo, portanto, é a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, e justamente culminando todo esse trajeto de Jesus. E vemos então um pouquinho o significado dessa festa. Primeiro, assim, descreve e vemos durante todo o tempo da Páscoa, o livro dos Atos dos Apóstolos, que mostra justamente no texto de hoje o que aconteceu, E aconteceu naquele dia que veio o Espírito Santo, estava em Jerusalém muitas pessoas de várias nacionalidades, e por isso então nenhum não entendia uma língua do outro, E estavam justamente em Jerusalém porque era a festa da colheita, uma espécie de dízimo que as pessoas apresentavam a Deus dentro da sua colheita, que oferecia a sua colheita a Deus, verdade? Então havia toda essa manifestação, essa concentração, e aí acontece justamente então a vinda do Espírito Santo, descrita assim pelo autor, que é o mesmo Lucas, esta maneira que nós possamos entender. E portanto, todos ouviram os apóstolos falar e entendiam a sua própria língua, para dizer justamente que Deus tem a capacidade e justamente o Espírito Santo nos ajuda a entender sempre a palavra, a vontade de Deus em qualquer situação, em qualquer língua que nós falemos. E é interessante também que há uma maneira toda específica de falar, há uma maneira de falar que não se expressa verbalmente, mas é através dos gestos, das atitudes, Embora pessoas que não falaram nunca a nossa língua, nós perfeitamente as entendemos, e são para nós modelos e exemplos de pessoas que, na verdade, se entregaram a Deus. Aquilo que elas falaram e fizeram, mostra justamente que é possível mesmo entender-se sempre. Quem de nós não lembra, lógico, da Madre Teresa de Calcutá, tudo aquilo que ela fez pelos pobres, não precisava falar a língua dela, mas toda a humanidade entendeu. Olha só, o Espírito Santo. No nosso país também tivemos a Dulce dos Pobres, a Santa Dulce dos Pobres, brasileira também, a sua simplicidade e a sua entrega especialmente pelos últimos. E podíamos fazer uma lista enorme de pessoas que talvez não falaram a nossa língua, porém nós reconhecemos, Eles falaram através de gestos e que toda a humanidade pode compreender. Essa foi a vida e o exemplo que os santos nos deram. Suas atitudes, seus gestos revelam justamente uma maneira diferente de viver e de falar, de se expressar também diante de toda a humanidade. E por isso então, todos os ouviram falar na sua própria língua. Há uma linguagem que é universal, que é justamente a linguagem da fraternidade, do amor, que a humanidade custa entender, e por isso não é capaz. Nem quem fala a mesma língua, às vezes não se entende, Nós brasileiros falamos português, muita divisão, Meu Deus do céu. Isso, porque falta justamente o quê? Fraternidade, o amor, e falta mesmo o quê? O Espírito Santo, E deixemos ele agir na nossa vida. E interessante também aquilo que diz o apóstolo Paulo na Santa Leitura,
Santo. Ou seja, se nós não tivéssemos o Espírito Santo, nós nem poderíamos nomear o nome de Deus. É pelo Espírito Santo que nós conseguimos fazer isso, né? E depois, portanto, Paulo também vai descrevendo assim, né? Judeus, gregos, escravos, livres, todos nós formamos um único corpo, iluminados e constituídos e governados pelo Espírito Santo. No Evangelho, portanto, nós temos esse episódio também, Jesus, né, que aparece, deseja a paz, né? E depois enviou-lhes o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo. E aí então nós temos o quê? O sacramento da penitência, né? Verdade? Confissão. Confissão, o sacramento da penitência, portanto, não é uma invenção da igreja para saber os pecados dos outros, não, isso mesmo, basta os meus, mas é justamente esse, um sacramento deixado pelo próprio Jesus. O sacramento da penitência, nem sempre compreendido, nem sempre valorizado, né? Mas que, com certeza, um ato simbólico que possa devolver a santidade do coração, a não ser uma boa confissão. Então, irmãos, né? Então a festa do Espírito Santo culmina-se a vida caminhada de Jesus desta terra. Porém, então, onde é que nós encontramos o Espírito Santo? Se nós percorrermos a Bíblia, nós vamos encontrá-lo desde o comecinho até o fim, né? Na criação do mundo, diz assim: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não é verdade? O Espírito que fecunda a água, né? Depois nós vamos lá, passamos assim para chegar ao Novo Testamento, olhamos para ela, o que nós dizemos? Ela procedeu por obra e graça do Espírito Santo. Olha só, a ação do Espírito Santo. Tem mais, Jesus, no capítulo 4 de Lucas, quando ele vai na sinagoga, que retomando o texto do profeta Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, me consagrou e me envia. Portanto, o mesmo Espírito Santo, aquele que também veio sobre os apóstolos e sobre a igreja também. Olha, por quantos momentos, e hoje nós está assim, né? Temos também a presença do Espírito Santo, também os sacramentos, né? E o sacramento, assim como é evidente, a vinda do Espírito Santo é justamente na Eucaristia, né? No momento em que o sacerdote, na hora da consagração, impõe as mãos sobre o pão e o vinho e invoca o Espírito Santo, né? Ele que consagra e transforma, transubstancia, né? Transubstanciação, né? Ele faz com que aquele pão, aquele vinho que nós oferecemos se transforme, portanto, no corpo e no sangue do Senhor, no Espírito Santo. Nós, sacerdotes e bispos, somos meros instrumentos nas mãos de Deus, né? Mas é o Espírito Santo, portanto, que, né? E transforma e modifica essa situação. Por isso, irmãos, no dia de hoje, pensemos um pouquinho, também nós recebemos o Espírito Santo no batismo, no dia que fomos criados, né? Deixemos-nos iluminar por ele. E, sobretudo, o Espírito Santo nos faz o quê? Nos faz missionários, anunciadores. Vejam que os apóstolos, antes de Pentecostes, onde estavam? Com as portas fechadas, mesmo dos judeus, não é verdade? Com o Espírito Santo, lembremos os Atos dos Apóstolos, quando Pedro, aquele mesmo Pedro que negou Jesus, tomou a palavra e disse: esse Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou pela força do Espírito Santo. E por isso o Espírito Santo que hoje dinamiza, ilumina, encoraja, fortalece toda a igreja. Verdade? Então a igreja se torna missionária justamente para ajudar a todos a conhecer a Deus e a segui-lo também, a tornar-se seus discípulos. A igreja aqui em São Paulo começou, né, há algum tempo já o símbolo, né, pela renovação da nossa diocese. Ontem mesmo tivemos mais uma assembleia com representantes de todas as regiões episcopais, e a palavra do nosso cardeal fez uma constatação que é preocupante, né? Da população que nós temos em São Paulo,
que nos compromete, né? Lembremos assim que a missão da igreja é essa, é tornar conhecido Jesus em todos os povos e nações, mas também ajudar aquelas pessoas que talvez por tantas razões se afastaram das comunidades, das suas igrejas, né? E que hoje vivem como assim, né? Não vou dizer que cada um tem a sua fé, a sua experiência, mas falta justamente, né? Essa dimensão comunitária da fé, da participação, né? Jesus convocou uma comunidade, os apóstolos, os 72, ele não fez nada sozinho, né? Ele envolveu a todos. Essa é, portanto, a missão. Ajudemos, despertemos, né? Passamos com o Espírito Santo que nós recebemos, não fica adormecido em nós, né? Onde está esse Espírito Santo? Nós não deixamos dormindo ou nós não adormecemos? Verdade? É hora, portanto, de recomeçar a tomar, para que a nossa igreja, portanto, a nossa vida tenha sentido enquanto envolvidos no anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Irmãos e irmãs, movidos pelo Espírito Santo, apresentemos a Deus nossos pedidos e digamos: enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, iluminai a vossa igreja que está em São Paulo, para que seja um sinal da luz de Cristo nesta grande cidade. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, a diversidade de dons e de ministérios é uma grande riqueza da vossa igreja. Fazemos reconhecê-la e vivê-la na unidade do Espírito Santo. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, concedei à vossa igreja a graça de nunca renunciar ao diálogo com aqueles que, mesmo não participando plenamente dela, creem no vosso Filho. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, iluminai nossas pastorais, movimentos e grupos de evangelização, para que se mantenham perseverantes em sua missão. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, iluminai as consciências de todos nós, batizados, para que assumamos o compromisso na defesa dos direitos dos pequenos e dos pobres. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Tomemos o livro de canto, lá no final da capa, nós vamos encontrar 4 orações. Tomemos a segunda oração missionária. Ó Senhor, que quereis que chegue a todos a mensagem da salvação, por meio do serviço missionário da Igreja, veja a extensão de vossa bênção, e suscitai no coração de todos os batizados o desejo de colaborar na obra da evangelização, a fim de que o Evangelho do teu Filho Jesus e os valores do reino sejam conhecidos e estejam presentes na sociedade humana. Ajudai-nos, Senhor, para que possamos conhecer um pouco mais esta realidade missionária e colaboremos, começando pela oração das missões e pelos missionários, incentivando as vocações missionárias, bem como a colaboração econômica. Somente assim a Igreja poderá cumprir sua missão de levar a todos a mensagem da salvação. Que Maria, a estrela da evangelização,
modelo missionário, nos acompanhe e nos proteja. Amém. Nosso canto número 109 do livrinho. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Em toda minha oferta, da força da união, no poder que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Da mão que foi estendida no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Nas flores oferecidas e quando se dá perdão, nas flores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Os homens que estão unidos, com os partindo pão, nos fracos fortalecidos, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por seu sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei nós nos pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo e nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso, pois para levar a plenitude do mistério pascal, derramaste hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com o vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. Ele, que ministro da Igreja nascente, infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo.
abençoai a nossa oferenda ao Senhor. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles nos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e levam a voz das suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa Santa Virgem Maria, a descendente de São José e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Simão, Tadeu, Lino, Pedro, Clemente, Cícero, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Cristóvão, João, Paulo, Cosme, Daniel, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, procedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai com bondade a oração dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-nos, ó Pai, assentar, abençoar e santificar estas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, e levou os olhos ao céu a voz do Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho e da sua ressurreição entre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos o Pai dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, toda a vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, Pai, com olhar benigno esta oferenda, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicamos e vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos e filhas, lembrando
Rubens, Mauro Oliveira, Rodolfo, Tomeu, Servina, Gregory, Rubens Judeu e Gregory Hindley e Raíssa, que nos precederam com o sinal da fé e dormem no sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Marias do Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade, Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e de todos os nossos santos, por Cristo nosso Senhor, por Ele, não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz do Pai do poderoso na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 A presença do Espírito Santo, portanto, é sempre sinônimo de dinamismo, né? Jesus, movido pelo Espírito, vai, anuncia. Maria ensina e se compromete. Os apóstolos se tornam, portanto, missionários. O Senhor, portanto, nos ajude a perceber a sua presença, a força do Espírito soberano em nós, para que nós possamos cada vez mais participantes e, sobretudo, discípulos missionários envolvidos e comprometidos no anúncio do Evangelho de Jesus, no anúncio do reino de Deus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Olhemos-nos mutuamente e desejamos a paz do Cristo ressuscitado. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade
a vossa paz. Eu sou convicto que descer dos céus, a quem comer deste pão viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo. Nosso canto número 313 do livro. Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência e tom eterno faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência. Pensas que é pão, mas é nosso Deus. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o teu conselho que nos faz sábios para guiar. Homem, mulher, jovem e velho, nós guiaremos ao santo altar. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos a fortaleza, a santa força do coração. Só quem vencer vai sentar-se à mesa. Para quem luta, Deus quer ser pão. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, filial piedade, a doce forma de amar enfim, para que amemos quem na verdade
Chiquinho, vê o seu WhatsApp que tem a cifra A Luz do Senhor agora. Todos ficaram cheios, repletos do Espírito Santo, anunciando as maravilhas de Deus. Aleluia. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a Igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o dom do alto do Espírito Santo nela continue sendo sua força e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos paroquiais. Segunda-feira, dia 20 de maio, amanhã, às 19h30, Santa Missa em louvor a Nossa Senhora Consolada. Na quarta-feira, dia 22 de maio, às 7h30 da manhã, missa em louvor a Santa Rita com a bênção de distribuição de rosas. E também na quarta-feira, às 19h, aqui, rezaremos o terço. Quinta-feira, dia 23 de maio, às 19h30, adoração eucarística pelas vocações. Dia 25 e 26 de maio, sábado e domingo, às 15 horas, teremos o curso de noivos do setor Rio. Dia 30 de maio, quinta-feira, às 16 horas, dia de Corpus Christi. Nosso tradicional tapete será feito com alimentos não perecíveis que depois serão distribuídos para as famílias necessitadas. Então precisamos da doação desses alimentos que poderão ser entregues na secretaria ou após as missas. Comunicamos que acontecerá no próximo ano a viagem de peregrinação aos santuários italianos, cujo cartaz está fixado na frente do portão frontal aqui da igreja. E precisamos de prendas para a quermesse. No final de junho teremos a nossa quermesse, então convidamos todos a participar para que tragam prendas para a nossa festa ficar mais bonita. Certo? Muito obrigado a todos. Na noite do Sábado Santo, nós iniciamos a celebração da Vigília Pascal, com a bênção do fogo, acendemos o círio pascal, e ele esteve entre nós durante todo esse tempo pascal, sinal da presença do ressuscitado. E nesse dia, portanto, nós vamos agora apagá-lo, portanto, agora Jesus continua presente no meio de nós, também pela nossa palavra, nosso testemunho, verdade, com a força e a luz do Espírito Santo. Então tem um pequeno momento assim para apagar o círio pascal. Irmãos e irmãs, na noite na qual se deu a vida ao alegre tempo pascal, Sábado Santo, no momento de acender o círio, nós aclamamos a Cristo, nossa luz. Eis a luz de Cristo, dizíamos, E a luz do círio pascal nos acompanhou nestes 50 dias e contribuiu não pouco para nos fazer recordar a grande realidade do mistério pascal. Hoje, no dia de Pentecostes, ao fechar-se o tempo da Páscoa,
o cílio será apagado. Este sinal nos é tirado também porque, educados na escola pascal, do Mestre ressuscitado e cheios do fogo dos dons do Espírito Santo, agora devemos ser nós, luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo, em meio aos irmãos, para guiá-los no êxodo em direção ao céu, a terra prometida definitiva. Veremos agora no desenrolar do ano litúrgico responder a luz do cílio pascal, sobretudo em dois momentos importantes da caminhada da Igreja. Na primeira Páscoa, que viveram os seus filhos com a recepção do batismo, nós sempre veremos na celebração do sacramento do batismo, e por ocasião da última Páscoa, quando a morte ingressarão na vida, verdadeira vida, também acenderemos na ocasião do sacramento da Cristo. Sejam iluminados os ângulos escuros do nosso espírito e sejam expulsas para longe de nós as trevas do mundo. Faz que vejamos, contemplemos, desejemos somente a Ti, que só a Ti amemos, sempre no fervente aguardo de Ti, que vive e reinas pelos séculos eternos. Amém. Amém. Agora recebamos a bênção solene nesse dia de Pentecostes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os nossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, nos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Número 115. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei
navegarei.